Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reflexão e Sabedoria. Meu nome é William Matos e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica entre os espiritualistas, né? Então vamos tentar entender o que é desencarne coletivo e por que ele ocorre. Então, por exemplo, a tragédia do World Trade Center que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, tirou a vida de 2.996 pessoas. É uma situação altamente séria e muito triste, né? Mas por que Deus deixa isso acontecer, né? Por que será? Qual é o mistério que se esconde por trás disso? Então vamos tentar entender certinho. Devemos ter em mente que Deus é paz e amor absoluto. Ele não destrói nada. Ele apenas observa e deixa tudo fluir naturalmente, sem interferir em nada. É lógico que uma interferência divina seria justa, de acordo com a fé da pessoa. Se não houver a fé, não haverá interferência, né? Deus justamente quer ver paz, amor, sabedoria, humildade, benefícios e caridade. Mas ele tem um inimigo altamente poderoso. Eu não vou pronunciar o nome desse inimigo, né? Caso você não saiba quem é o inimigo, o nome dele vai surgir aí na tela, aí, que eu não gosto de ficar pronunciando. Só lembrando que não seria prudente você ficar pronunciando esses nomes. Caso você esteja exaltado, estressado, cheio de ódio, pronuncia outras coisas, mas evita pronunciar o nome do inimigo. Evita isso. Isso porque iria atrair uma carga negativa em cima do seu astral, e isso consequentemente pode gerar um azar maior para cima de você. Segundo diz as Escrituras Sagradas, tenha cuidado com seus pensamentos, pois são eles que dirigem a sua vida. Então, caso você tenha curiosidade, você pode verificar em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Então, voltando ao assunto aqui, né? O inimigo quer que as coisas aconteçam ao contrário da vontade de Deus. Ele nunca suporta ver o povo em paz, ele não quer ver ninguém feliz, e ele está sempre transitando por diversos lugares tentando destruir alguém. Então, aonde ocorre a tragédia, sem dúvida, esse inimigo de Deus passou por ali. Ele sente prazer com aquilo ali, porque aconteceu do jeito que ele gosta. Então veja na tragédia desse vídeo, a explosão de fogo gerou a fumaça e no meio da fumaça, se você olhar bem, aparece uma face trevosa, que dura uma fração de segundos e logo a fumaça naturalmente se distorce. Esse tipo de visão deu a entender claramente que o inimigo estava ali, devido ao impacto terrível que aniquilou centenas de pessoas numa pancada só, do jeitinho que ele queria. O inimigo quer ver destruição, quer ver tragédias, etc. É importante você ter em mente que Deus não destrói nada. Ele apenas permite que as coisas se destruam, caso ele achar justo e necessário. Então as tragédias que acontecem realmente parecem injustas e aleatórias, mas na verdade não é. Não existe uma folha que caia de uma árvore sem que Deus saiba. Grande parte dos acontecimentos maus ou bons aqui no nosso mundo são todos programados pelas forças espirituais. De acordo com a filosofia espiritualista, que acredita no contato com seres superiores da dimensão espiritual, que já sabem a verdade sobre o mundo e a vida, né? Eles já sabem a verdade, são seres superiores, né? Da dimensão divina. Há muito tempo atrás, uma pessoa com dons mediúnicos altamente desenvolvidos interrogou curiosamente um ser superior da dimensão espiritual. Ele perguntou: por que Deus atinge a humanidade por meio de tragédias? O Espírito de Luz respondeu: para fazê-la avançá-la mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um grau de aperfeição. É preciso que eles vejam o fim para apreciarem os resultados. A humanidade, em sua visão pessoal, chamam isso de tragédias devido aos prejuízos que acontecem. Esses transtornos são frequentemente necessários para gerar uma organização melhor das coisas, né? Onde levaria vários anos e vários séculos. Então essa foi as palavras aí do Espírito de Luz, né? Que foi interrogado por um médium há vários anos atrás, né? Foi o que ele falou, né? Então, às vezes a destruição natural ocorre em algum lugar, por exemplo, tsunamis, terremotos, vulcões, etc, né? Isso acontece porque naquela região, de alguma forma, existe um atraso energético, existe um atraso de progresso, existe uma reiniciação. Então acontece a destruição para que normalmente no lugar ocorra a reconstrução.
Outra coisa que ocorre muito nas tragédias é o amor e a compaixão. As pessoas descobrem através da dificuldade que podem ajudar o outro. Às vezes a pessoa estava ali na sua casa, isolada, preocupada com seus problemas, com suas dores, com suas doenças, com suas dificuldades particulares. Então, dentro de uma tragédia, ela abre os olhos para olhar para o lado. Para o vizinho, para a pessoa que passa na frente, para a pessoa que passa na rua, que está sofrendo, que está ferida, está com necessidades, e aí acaba surgindo um sentimento diferente. Então, voltando aqui, né, no diálogo do médium com o espírito de luz, né? Então, outra pergunta foi feita ao espírito de luz. Deus pode melhorar a humanidade de outra forma sem permitir que ocorram as tragédias? O espírito de luz respondeu: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelos conhecimentos do bem e do mal. No entanto, o homem não aproveita esses meios, e então ele precisa ser castigado em seu orgulho para que ele venha sentir a sua fraqueza. Isso quer dizer que todos os dias as pessoas têm oportunidade. Deus está permitindo que você aí, nesse momento, tenha a capacidade de aprender. Nesse momento você está vendo um vídeo, então você está adquirindo um pouco de conhecimento. E você tem a oportunidade de fazer caridade, você tem a oportunidade de perdoar seus familiares, oportunidade de amar as pessoas que moram próximas e está sempre ajudando, né? Tudo isso é oportunidade o tempo todo. Então ele quis dizer que Deus oferece as oportunidades, mas como nós resistimos, geralmente vem alguma dificuldade a mais para fazer a gente se mover, para fazer com que a gente se mexa, saia daquele lugar. Não é só a tragédia, às vezes é só na nossa vida particular, não acontece com as pessoas à nossa volta. Mas às vezes você já está com uma dificuldade ali e de repente aparece outra dificuldade muito pior. Isso acontece porque você está na dificuldade, mas não tenta sair. Você não se move para sair, você fica parado na reclamação, na revolta. E o que acontece? Acontece algo muito pior na sua vida, para fazer você se mexer. É assim que vai acontecendo, coisas piores e piores, para ver se você se solta daquilo. Quando acontece um acidente de avião, não é uma questão acidental. Na verdade, os espíritos foram reunidos ali de alguma forma para que acontecesse aquelas mortes. Ah, mas por quê? É um castigo? Não. É uma forma particularmente do espírito sentir o que ele já causou a outras pessoas antes. Por exemplo, houve um caso que aconteceu dia 17 de dezembro de 1961 em Niterói. Uma tragédia aí, né, que realmente aconteceu, né? Eu vou estar dando um exemplo aqui, né? Havia um grande circo se apresentando na cidade e tinha 2.500 pessoas lá dentro. Aconteceu algo errado na apresentação dos elefantes. A lona, que era de parafina e inflamável, acabou se incendiando, e é uma coisa que se incendeia muito rápido. Naquele acidente tudo começou a pegar fogo, aquelas 2.500 pessoas se desesperaram, e o elefante se soltou e começou aquela correria, ao mesmo tempo caía fogo de cima para baixo, em cima das pessoas. E essas pessoas eram pisoteadas pelas outras pessoas e pisoteadas também pelo elefante que estava solto. Uma loucura, né? Essa tragédia realmente aconteceu em 1961 em Niterói. Foram 503 mortos, a maioria mulheres e crianças. É triste, né? De acordo com a filosofia espiritualista, essas crianças eram crianças no corpo, mas no espírito eram muito velhos. Essas pessoas que morreram no circo levaram 18 séculos para serem reunidas pelas forças espirituais. Lá no ano 177 depois de Cristo, elas conviviam junto do imperador Marcos Aurélio. Então, naquela época, o imperador ia receber alguém especial, e ele decidiu fazer uma homenagem. Naquela época, os romanos faziam festas matando os outros. Era um grande gosto deles. Então, o imperador colocou 1.000 mulheres e 1.000 crianças dentro da arena. Ele foi até a arena e espalhou cavalos soltos, óleo e lugares com fogo. Então começou as maldades, né? Pessoas eram pisoteadas pelos cavalos, muitos corriam em desespero com seus corpos pegando fogo num terrível show de horrores. Então as pessoas que organizaram esse evento e se divertiam praticando maldades foram reunidas nessa ocasião, depois de 18 séculos, para limpar delas aquela sensação do que elas provocaram no passado. Talvez você não saiba, mas os espíritos sentem a dificuldade, ele sente que tem um débito, ele sente que tem alguma coisa que suja ele, que não permite que ele ascenda, que ele cresça. Então esses espíritos queriam que a morte deles fosse daquela forma e se sentirem limpos daquele prejuízo que causaram no passado. Então eles pediram para que na vida deles, quando chegasse o momento da morte, fosse dessa forma.
Então a espiritualidade fez uma grande operação para juntar todas essas pessoas nesse dia e ocorresse esse tipo de acidente para que houvesse a libertação. Então, por mais que pareça triste para nós, aquelas pessoas foram libertadas de um trauma, de uma situação de culpa que elas carregavam por 18 séculos. Então, foi uma coisa necessária, né? Aquela tragédia. Então, tudo que nós causamos de prejuízo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos implorar para resolver. Nós vamos implorar para devolver aquilo de alguma forma. Então, entenda que todo desencarne coletivo tem um porquê. Ele não acontece de uma forma aleatória, ele não acontece de uma forma que não esteja sob o controle de Deus. Tenha em mente que a espiritualidade tem um controle gigantesco sobre tudo o que acontece. É tudo organizado e programado pelas forças espirituais, né? Esse tipo de situação é muito sério, é muito triste, mas realmente é necessário. Então esse vídeo termina por aqui, né? Caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos das notificações. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.